teu irmão, um Você me pouquinho diz mais isso velho. por isso que você está dizendo Você é muito publicamente. lindo, cara. Tudo isso que você me diz publicamente, você me diz particularmente, diariamente. Obrigado É, por isso. amém. Obrigado por isso, porque eu acho que nesse meu processo de reconstrução eu tenho tentado de muitas formas, sabe? Me cercar. Errei muito nos últimos meses, tentando estabelecer alguns vínculos que eu achava que seriam importantes para mim. Eu acho que toda vez que a vida nos coloca nesse impasse, nessa barragem de Brumadinho, como você mesmo está dizendo, né? Que é uma Uhum. metáfora que faz muito sentido, porque a gente viu a destruição daquilo, a gente vê as consequências ainda hoje. Eu acho que o tempo todo, quando nós estamos, eu acho que nós somos essas cidades também, que tem os seus riscos. Eu tenho ali a minha capelinha, mas eu tenho a minha barragem que representa um perigo para mim, onde estão lá as Uhum. dificuldades do meu temperamento, da minha personalidade. Eu sou o meu pior inimigo, eu sou aquele que de Uhum. fato pode me destruir. Então hoje, nessa tentativa de arrumar a minha ambiência emocional, eu continuo errando. Mesmo consciente, eu continuo errando. Às vezes acho que ali vai dar certo, que aquela pessoa vai ser importante para mim, de repente não é como eu imaginava. Eu vou tentando reconstruir vínculos que de repente eu deixei de cultivar no passado. Aí eu me surpreendo de Aham. perceber que não é mais possível reconstruir vínculos. Ou eu Uhum. aceito a partir das mudanças que o tempo estabeleceu, ou eu vou ficar na ilusão de que eu posso retomar com aquela pessoa da mesma forma. Então hoje eu estou Uhum. aqui assim vivendo esse conflito que eu considero muito bom, muito positivo também, por mais Uhum. doloroso que ele seja para mim, sabe? É. Há alguns É uma cadáveres que eu crise de preciso sepultar. oportunidades. É, eu tenho alguns cadáveres Uhum. que eu preciso sepultar, alguns velórios que eu não fiz, alguns lutos que Aham. eu ainda não organizei. Uhum. E tô aqui, meu irmão, Você inevitavelmente tá trancado. lindo. O sofrimento vai te embelecendo, vai te embelezando, vai te enriquecendo. Tudo isso que você falou aqui é pura glória, é graça. São poucos os seres humanos, especialmente os que estão vindo de uma viagem sacerdotal, pastoral ou religiosa de alguma maneira, que têm a liberdade franca de expressar seu espírito. Oh, que bom, De que volta. bom. Mas eu estava falando que uma vez você, com todo carinho e expressão de boa vontade, amor fraterno, você disse: ô Caio, quando eu crescer, eu quero ficar tão livre quanto você vive e é. Eu falo Não, todo dia. Eu rezo ao Senhor, me faça livre igual o Caio. mas você está aí num caminho de liberdade que ninguém vai fazer retroagir mais, meu irmão. Ninguém. Não Amém. tem mais essa viagem de volta. Eu já fiz essa viagem e é possível você reconstruir pontes com aqueles que estão fazendo pontes igualmente lúcidas de volta na sua direção. Mas você fazer pontes na direção de quem não oferece nenhum porto para você aportar é absolutamente impossível. E aí chega uma hora que você tem que olhar para frente, sair fazendo uma nova teia de relacionamentos tão ricos, novos e às vezes melhores do que a gente jamais teve, porque a coisa mais surpreendente para mim é que quando o mundo acabou para mim em 98, no dia 15 de novembro de 98, o mundo acabou para mim e eu, de anjo, passei a ser Como um demônio, subitamente, não só dentro da igreja, mas na grande mídia. Foi uma explosão Eu extraordinária. lembro. Eu assisti a minha morte. Eu sei como é morrer. E eu vi quem foi ao funeral, quem não foi ao funeral, quem Quem chorou com amaldiçoou, você, né? quem chorou, quem se alegrou, quem Quem aplaudiu, deixou uma quem coroa disse, de flores opa, feliz. é, é, Quem mandou deixou uma uma coroa coroa de de... flor triste.
Então, eu assisti o funeral. O que eu nunca podia imaginar é que o melhor ainda estava para Ah, é. acontecer. Isso é que eu não podia imaginar, que eu iria encontrar minha mulher e que ia ser tão planificante, tão maravilhoso. Eu jamais podia imaginar o quanto meus filhos iriam melhorar com o que aconteceu. Eles eram filhos de uma figura arquetípica. Hoje eles são filhos de um homem. Isso é maravilhoso, né, Isso, Caio? isso é lindo, não tem nada melhor do que isso. A Ô, Caio, liberdade, a alegria disso tudo. eu sei que é um senso comum, mas às vezes a gente precisa dele também. A gente não faz ideia de como Deus nos dá quando a gente perde, né? A gente É verdade. não pode medir. E por isso que é tão... Eu tenho pedido muito a Deus a graça de de não pedir absolutamente nada, de apenas ficar atento àquilo que eu estou recebendo e ser grato por isso, seja bom, seja ruim. Amém. Porque eu tenho tanta Uhum. convicção de que daqui a pouco eu aprendo com o que passou e, de repente, aquilo Uhum. que eu interpretava como uma perda foi um livramento, É, foi uma oportunidade única é, que Deus me deu de me fazer uma pessoa melhor. é. E você sabe, só dizendo uma coisinha aqui, minha mulher testemunha disso, ela está assistindo a gente aqui no quarto de cima. Mas eu dei uma lambidinha nas minhas feridas no ano de 99. Eu nunca tive autopiedade, mas eu dei umas lambidinhas, eu fiquei triste com pessoas que eu jamais imaginei que em circunstância alguma iriam deixar de saber que eu era eu, iriam deixar de me reconhecer. Eu senti em 99, 2000, uma tristeza profunda. E aí eu a conheci. Eu sonhei com ela 3 vezes, o mesmo sonho recorrente durante 9 meses, e eu não a conhecia, até o dia que eu a encontrei, foi um uau! E ela me dizia, ela passou a me dizer, você pensa que deixou de ser, ainda sente dores do que passou. Não consegue ainda ver que se você continuado vivendo uma pequena interrupção, mas ela vai voltar aqui. Se você continuado vivendo aquela vida, se perderia porque você botou lá no que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro se ele vier a perder a si mesmo. Então, para mim, essa foi a grande convicção. Eu tinha ganho o mundo inteiro, estava perdendo a mim mesmo. E provavelmente os meus filhos fossem se tornar uns grandes. A me desconstruir, a dessensibilizar minha alma, porque o poder passiva é uma coisa tão grande que quando você se procura depois de um tempo, você já não encontra, você já não se acha lá de modo algum. Você desapareceu, foi consumido, foi evaporado no processo, nas condições de se encontrar, de se achar. Então, graças a Deus por tudo, porque você nunca esteve tão lindo, tão bem, tão humano, tão livre, tão solto. Obrigado. E o futuro vai ser maravilhoso, meu irmão. E eu quero estar presente para ver o que Deus vai fazer na sua vida e na nossa juntos, Tenho com a graça certeza dele. disso. Tenho certeza disso. Amém. Eu acho que esse é o Amém. projeto que todos nós precisamos perseguir. Eu preciso chegar ao Fábio que Deus criou. Eu tenho consciência de que todo o universo está em processo de evolução para a gente se transformar naquilo que já está em nós enquanto essência,
perceber a nossa vida como um constante vir a ser. Eu estou me tornando, eu estou me tornando. E é claro que quando eu não tenho uma observância da minha vida, quando eu opto pelos vícios, pela vida desregrada, pelo pecado, podemos usar o termo, né? Toda vez que eu peco contra a minha verdade, eu deixo a evolução a que estou destinado não acontece, eu fico estagnado. E hoje eu quero evoluir, sabe? Eu quero me transformar nesse homem que Deus criou, que é um homem livre, que é um homem feliz, que é um homem realizado, sem vitimismo, por mais difícil que tenha sido a minha história, sem rancores. Eu aprendo muito com a minha mãe, sabe, Caio? Minha mãe teve uma vida muito difícil, mas muito, não foi pouco, não. Eu não encontro naquela mulher nenhum traço de rancor. Ela está sempre grata, sempre grata. E eu acho que isso faz toda a diferença para a gente ter condições de chegar ao melhor de nós mesmos. A gratidão é o caminho, é ela que nos ajuda a driblar as dificuldades que a gente vai encontrando pelo caminho. Porque quando a gente tem um coração grato, é como você disse, a gente vence a tentação da autocomiseração, né? Dessa autopiedade, que às vezes faz tão mal para a gente. É verdade. E olha só, meu amigo querido, eu vejo que você tem um carinho muito especial pela dona Ana, pela sua mãezinha. E ela é um grande exemplo para você. E vocês conseguem manter um diálogo frequente, pelo menos via telefone? Dona Ana é, para mim, a maior referência de ser humano que eu tenho na vida. Que coisa linda. Eu me lembro que a coisa que mais me doeu quando eu saí de casa foi quando eu não tive mais a oportunidade de conviver com ela. E eu sinto que a maior ferida que eu fiquei com tudo isso foi justamente um distanciamento muito precoce daquela que tudo sabe de mim. Eu tenho muita dificuldade com o telefone. Eu gosto do encontro, porque o encontro é mais sensorial, né? Mas a gente se utiliza daquilo que pode. Eu digo que há coisas sobre mim que só minha mãe sabe. E que se ela não me contar, eu morro sem saber. Então eu vejo nisso um prejuízo, meu amigo, mas um prejuízo incalculável. Eu estou pensando, o Fábio que só ela viu, o Fábio que só ela conheceu, que tem tanto a ver com a minha essência, que tem tanto a ver com a minha verdade. Então, se eu pudesse, eu passaria o resto da minha vida ao lado daquela criatura, sobretudo nesse momento da vida em que ela está tão purificada, tão livre dos excessos. A minha mãe é uma mulher muito leve, muito, muito, muito especial. E não é por... Enfim, é isso. Toda vez que eu posso, eu quero ouvi-la, mas olhando nos olhinhos dela, sabe? Olhando nos olhinhos dela. Eu sou também um bem-aventurado. Eu tive pai e mãe maravilhosos e uma relação extraordinária, especialmente com meu pai, que já faleceu agora há alguns anos, ele faleceu em 2007. Mas nós éramos íntimos, eu não falava com ele todo dia, eu só falava aos sábados. Eu mudei, saí da casa dos meus pais muito cedo, muito jovem, e fui embora. Voltava todo ano, 2 vezes ao ano, e eles vinham na minha casa 2 vezes ao ano. No entanto, todo sábado e domingo eu falava com ele ao telefone. Sim. Ou então, quando tinha aquele prompting, alguma coisa que acontecia súbita, aquela subiteza. Então, na mesma hora, eu dizia, eu vou saber, vou perguntar o que meu pai pensa disso, o que ele sente a respeito disso. E aí eu ligava, e em geral, ele pensava e sentia a coisa mais simples do mundo. Eu ligava para ele com uma coisa complexa, ele ouvia calado. No fim da minha narrativa, eu já tinha simplificado o meu processo de pensamento antes mesmo dele falar.
Isso é muito bom. Esse é o verdadeiro professor, né, Caio? Esse é o verdadeiro professor. É aquele que Isso é nos que é retira da lindo, meu irmão. complexidade, retira-nos da complexidade, e não é que ele nos vê com simplismo, não. Ele vê como nós somos, Não, com aqueles elementos chaves para a compreensão. Você é professor, você sabe disso. Existem momentos em que o aluno só precisa que você dê a ele alguns elementos chaves para que ele faça a decodificação por ele mesmo daquele conhecimento. Eu acho que é o método maêutico aplicado no processo de conhecimento. Eu sou suspeito, porque eu sou socrático nesse aspecto. Eu compreendo o conhecimento como um processo maêutico. O tempo todo eu estou partejando aquilo que de alguma forma intuitiva eu já sei, mas que numa leitura que eu faço aqui, uma palavra que eu escuto ali, eu vou processando as informações e eu vou assimilando isso como um conhecimento que eu levo comigo. Mas é muito bom. A minha mãe tem esse processo de simplicidade também. Eu lembro quando eu lancei o meu primeiro livro, eu tinha acabado de terminar o meu mestrado em antropologia teológica, e você sabe como a gente fica enjoado, né, quando faz mestrado, você fica falando difícil. Eu escrevi um livro, a gente fica pedante, chato, né? Você sabe, ai que chatice. Mas eu tenho paciência com quem está assim. Aí eu fiquei assim durante uns bons 3, 4 anos, falando difícil, fazendo aquela questão de mostrar que eu tinha aprendido muito. E eu me lembro que eu fiz o lançamento do meu livro lá na minha cidade, o meu primeiro livro, porque a minha dissertação de mestrado foi o cotidiano como lugar de revelação. O conceito de maêutica histórica aplicado à teologia. Então, estudei um teólogo galego, André Torres Queiruga, que me ajudou muito a entender o cotidiano como lugar de revelação. E eu quis escrever um livro que mostrasse o meu cotidiano, aquilo que eu vivi, como um lugar em que Deus se manifestou plenamente na minha vida. O livro era ótimo, ele tinha uma linguagem muito simples, mas o discurso que eu fiz para lançar o livro, meu amigo, e aí foi lá na minha cidade, foi no dia 2 de abril, o lançamento do livro. Foi em Formiga? Lá em Formiga. Em Formiga. Aí estava lá fazendo o meu discurso, salão do Clube Centenário, que era o lugar mais sofisticado da cidade, cheio de pessoas, e minha mãe sentada na primeira filinha. Aí voltamos para casa, fizemos o lançamento do livro, autografei, aquela coisa toda. E aí, quando eu cheguei em casa, tomei um banho, deitei, aí eu olhei no relógio, era 00:00 e alguma coisa, 00:10. Aí era o dia do meu aniversário. Eu pensei, gente, quanto tempo eu não passo o meu aniversário com a minha mãe? Vou lá. Aí cheguei lá, ela ainda estava acordada. Eu falei, bem, posso deitar um pouquinho com a senhora? Aí falei, claro, meu filho. Aí deitei, ela começou a fazer carinho na minha cabeça. E falou assim, hoje eu estava vendo você fazendo aquele discurso lá, e eu pensei, meu Deus, como é que esse menino pode ter saído de mim? E minha mãe é uma mulher que não estudou. Não? Aí ela falou assim, eu não entendi nada, mas eu achei tudo tão bonito. Aí naquele dia a minha mãe me deu uma chave hermenêutica que eu levo comigo. Se achou bonito é porque entendeu. Entendeu? Se foi tocado pela beleza. Porque a beleza é uma linguagem em si mesma. É o lugar que transcende os nossos códigos de comunicação. É a manifestação de Deus que não passa por nenhum equívoco da compreensão humana. Quando nós falamos, nós podemos colocar ali os filtros das nossas ideologias, nós podemos transformar Deus nos nossos interesses, eu posso falar de Deus a partir das minhas neuroses, o que é um problema, porque eu fico impondo, a partir de uma linguagem religiosa, as minhas neuroses às pessoas que me seguem. Mas quando eu coloco... É o que mais acontece, né? Que é o que mais acontece. O tempo todo. Mas quando nós mostramos a beleza sem precisar ser explicada, os joelhos se curvam naturalmente, e a gente se prostra e uma verdadeira adoração acontece. O que é extraordinário é que, às vezes, eu falo como eu falo naturalmente. Eu falo desse jeito aqui, almoçando, em qualquer coisa que eu Você não tem voz de púlpito, né? Eu não tenho nenhuma voz de púlpito, né? Meus irmãos, de lugar nenhum.
Tem Então gente... eu só tenho uma voz, eu só tenho uma cara, eu só tenho um jeito, eu sou só uma pessoa. Uhum. Então, tem gente que às vezes gostaria que você fosse muitas, para muitos públicos diferentes. E aí tem uns que chegam para mim e dizem assim, baixa o nível do argumento, do diálogo, da fala, porque tem muita gente simples que não vai entender. E eu digo, Mentira. olha, eu estou pregando o Evangelho, está fazendo 47 anos, sem parar, e diuturnamente. Eu nunca encontrei ninguém que tenha dito que não entendeu o que eu disse, porque mesmo quem não compreendeu as nuances do que eu disse, compreendeu meu espírito, compreendeu o sentido, compreendeu o âmago, compreendeu o carnegão do meu amor. Mesmo E porque, essa é a única comunicação que eu quero que aconteça. Mesmo porque você não tem um discurso linear. Seu discurso é circular, ele associa um monte de coisa ao mesmo tempo. Então, se a pessoa não compreendeu aquela frase naquele momento, daqui a pouco, pelo círculo que você está fazendo, ela já entendeu. Uhum. É uma hermenêutica circular, ela vai e volta, ela dá exemplos. Uhum. Isso é muito bom, porque por isso que é bonito, né? Por isso que é um discurso bonito. Uhum. Porque aí a gente entra dentro das categorias aristotélicas de beleza, bondade, verdade. É assim mesmo. Quando nós estamos na essência, quando nós estamos na nossa verdade, as pessoas vão entender sim no que nós dizemos. Por mais que às vezes uma outra coisa fique nebuloso, mas no contexto tudo se explica, se justifica. O amor faz síntese da verdade completamente, e a gente não precisa ter preocupação a esse respeito. É todo aqui, como Jesus disse, não é, que por que não compreendeis a minha linguagem? Ele fala isso lá em João 8 para aqueles religiosos que criavam obstáculo para tudo que ele dizia. Por que não compreendeis a minha linguagem? É porque o amor de Deus não habita em vós. Todo mundo que tem essa sofreguidão do amor compreende. Compreende o outro, compreende tudo, discerne no nível de discernimento que transcende as codificações da própria linguagem explícita e falada. Meu amigo, eu estou tão feliz de estar aqui com você. Eu também, meu irmão. Eu acho que as pessoas também, porque a gente foi derrubado aqui com 1 hora de conversa, com 40 mil pessoas ali nos assistindo, e aí recomeçamos e já estamos em praticamente a mesma coisa. Mesma coisa. Mostrando a avidez das pessoas por essa conversa que a gente precisa fazer de vez em quando. Vamos fazer esse compromisso. Tá bom? Não precisamos esperar outra quarentena. Não. A gente vai fazendo conforme as nossas determinações. Isso mesmo, meu irmão. Para mim é uma grande alegria, meu querido amigo. Eu desejo a você um domingo maravilhoso. Muito obrigado por ter parado agora de manhã. Vamos fazer outras vezes. Deixa eu fazer uma pergunta curiosa. Claro. Você tem uma comida preferida? Eu tenho, que é uma comida que a Teca faz toda vez que eu volto para casa. Né? Porque, para mim, a casa não é um aglomerado de paredes, é um sentimento que me ocorre. Uhum. Então, eu me sinto em casa porque eu entro e vejo as pessoas que fazem sentido para mim, os meus cachorrinhos, as minhas coisas, aquilo que me envolve. E tem uma comida que eu me sinto em casa, que é inhame. Arroz, inhame. Meu Deus, então é muito fácil te agradar, Fábio. Coisa maravilhosa. Que me espera quando eu volto para casa. Arroz, feijão e inhame. Então, olha, quando você voltar para sua casa, aqui em casa, vai ter inhame para você em abundância. Muito obrigado, viu? Caio. Muito obrigado. Vou me sentir em casa. Você pode se sentir já. Tá bom. Você está na sua casa, você sabe que está. Eu muito... digo isso em nome da minha mulher, dos meus filhos todos e netos. A sua família já é especial para mim. Eu senti a sua dor no domingo passado, acho que foi domingo mesmo, quando você postou a foto da sala vazia. A foto não, o vídeo da sala vazia.
das almofadas no lugar, e você dizendo que você gostaria que aquilo tudo estivesse em desordem. Eu desejo do fundo do meu coração, meu amigo, que a sua casa esteja em desordem breve. Amém. Em breve. Amém. Porque eu sei Eu que e é a a minha desordem mulher... que ele realiza. Viu? A Essa desordem é que ele faz feliz. Que não daqueles fique 5 uma bichinhos almofada no lugar. pulando ali. Que não fique uma Amém. almofada no lugar. Olha, e tem assim 1 ou 2 netinhos que são especialistas em não deixar nenhuma almofada no lugar. E você foi tão carinhoso que você me escreveu dizendo: ô, meu amigo querido, eu vi que você sentiu o que eu estava sentindo Senti e muito. foi totalmente empático. Ficamos em comigo. comunhão. Amém. Fábio, eu te amo, meu irmão. Também te amo, meu irmão. E sua bênção, viu? Amém. Que E a Deus, sua sobre mim. que Deus lhe E a abençoe minha muito. sobre ti. Obrigado Em pelo seu nome de carinho. Jesus. Obrigado Amém. pela forma religiosa com que você tem me amado no último ano. Amém. As suas palavras tão evangélicas para mim, de motivação, de força. Amém. E por oferecer o seu coração, que eu sei que é o seu lugar mais precioso, o lugar mais sagrado. Amém. Por me oferecer um lugarzinho na sala de estar da sua vida. Ah, não, você tem lugar em cada quarto. Obrigado. Nessa casa. Obrigado. Deus te abençoe. Receba meu amor de todo o coração. E você, Beijo, meu querido. Beijo. Obrigado. Amém. Tchau, Beijo. tchau. Tchau, querido. A gente vai marcando e vai falando. E obrigado pelas pessoas que nos acompanharam. Amém. Todos Estiveram vocês, com a gente. queridos, Obrigado. lindos que estão aqui. Beijos. Tchau, tchau. Tchau, queridão.